Existe um alimento que é muito bom para gordura no fígado, a maioria das pessoas consome ele, só que da maneira errada, acaba perdendo todos os benefícios, todos os nutrientes. Eu vou te falar qual é e como consumir da maneira correta. Nesse vídeo eu vou falar sobre esteatose hepática, também chamado de gordura no fígado, o que causa, quais são os fatores de risco, como reverter, 5 alimentos que você deve consumir que são bons para esteatose hepática, comprovados de maneira científica. Será que tem algum tratamento medicamentoso? Será que tem remédio para gordura no fígado? Quais são os 5 alimentos que você deve evitar? São proibidos para gordura no fígado. Então, tudo sobre essa condição. Se tem sintomas, se não tem, deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 75 mil likes. O último teve 74 mil, então eu quero que esse vídeo seja o recordista de likes do canal. Dessa maneira o YouTube entende que o vídeo é relevante e acaba mandando para mais pessoas. São milhões de pessoas que têm esteatose hepática, que têm o fígado gorduroso e precisam dessas informações. Muitas acabam não tendo acesso à informação de qualidade e por isso também não melhoram do fígado gorduroso. Então, já curta o vídeo e mais importante do que você se inscrever é você ativar o sininho. Se você clicar em cima do sininho, marcar todas as opções, assim sempre que eu postar um vídeo, o YouTube te avisa. Às vezes você é inscrito, só que acaba não vendo os conteúdos porque não é avisado. Então, já deixa ele ativado e siga acompanhando. Estou colocando vídeos novos toda terça, quinta e domingo, às 19h30. Que é a esteatose hepática. Esteatose hepática é quando acontece o acúmulo de gordura no fígado. Quanto de acúmulo de gordura? Mais do que 5%. Ela é dividida em 3 estágios. Estágio 1, leve. Estágio 2, moderado. Estágio 3, grave. Quais são os fatores de risco para a esteatose hepática? Para gordura nos hepatócitos, nas células do fígado. Gordura acumulada no fígado, também chamada de fígado gorduroso. Primeiro, obesidade, genética, sedentarismo, uma dieta rica em gordura, em açúcares, carboidratos, açúcares refinados, eu digo carboidratos simples. Isso tudo contribui para o acúmulo de gordura a nível hepático no fígado. Ela também está relacionada com a síndrome metabólica e outras doenças como diabetes mellitus tipo 2, hipogonadismo, hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos. São doenças que aumentam a incidência de síndrome metabólica porque elas também têm algo em comum, que é a obesidade, como é o caso do diabetes mellitus tipo 2. Outra coisa, aumento de triglicerídeos, também é uma doença relacionada com esteatose hepática. Esteatose hepática tem sintomas? Na grande maioria das vezes, não. Então, os pacientes são assintomáticos, principalmente nas fases iniciais. Uma minoria vai ter sintomas. Quais são esses sintomas? Dor, principalmente no chamado hipocôndrio direito, na parte direita, um pouco abaixo da costela, no lado direito, gases, empachamento, plenitude, má digestão. Outra coisa, pode ter icterícia, que é o amarelão nos olhos e na pele. A pessoa pode ficar muito inchada, ter a chamada ascite, as pernas também podem ficar inchadas, ter distúrbios na coagulação. Esteatose hepática é comum, é um problema frequente, gordura no fígado? Sim, muito frequente, cerca de 20 até 30% da população, e é visto em todas as idades. Desses milhões que têm esteatose hepática, até mesmo estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas no mundo têm esteatose hepática. Desses, cerca de 20 até 30% vão ter o que se chama de esteatohepatite. Por quê? Quando se fala em hepatite, muitas pessoas já ligam a hepatite C, hepatite B, doenças virais. Mas o acúmulo de gordura pode causar a inflamação no fígado. Então, o sufixo "ite", quando termina em "ite", assim como bronquite, amidalite, gastrite, é inflamação. Então, não significa que vem de origem viral, etiologia
viral, como se diz. A gordura no fígado pode sim inflamar o fígado e até mesmo alterar alguns exames, como TGO, TGP, que são marcadores de lesão no fígado. Ela pode machucar o fígado a um ponto que causa fibrose, causa cicatriz. Se não for corrigido, esse problema de fibrose vira cirrose e também aumenta o risco de câncer, o carcinoma hepatocelular. Então, qual é o problema da esteatose hepática? Pode inflamar o fígado, essa inflamação virar uma cicatriz, uma fibrose, essa fibrose virar cirrose, e aí você vai ter todas aquelas consequências. Por quê? Qual é a função do fígado? De eliminar as toxinas. Então, você se alimenta, o fígado acaba fazendo toda a parte de eliminar as toxinas. É fundamental para isso. Também, síntese do colesterol, síntese de fatores da coagulação. Ele produz fatores de coagulação e ajuda o nosso sangue. Então, se você não tem a função hepática, o seu corpo perde essa função de eliminar as toxinas, de desintoxicar o corpo. Outra coisa, também participa da síntese e regula a formação de proteínas. Então, a albumina, fundamental para manter o seu corpo em atividade, seu estado nutricional. Também regula a parte da glicose. O fígado pode produzir glicose e também faz parte desse metabolismo, dessa regulação do açúcar no sangue. Então, o fígado é um órgão fundamental para você conseguir viver e te desintoxicar, você conseguir se alimentar, conseguir tomar medicamentos e não ter uma intoxicação, por exemplo. Então, se o fígado começar a ter fibrose, cicatrizes, cirrose, ele acaba perdendo a capacidade de exercer as suas funções, de fazer isso que eu falei, e você começa a ter os sintomas. Por isso que é fundamental você evitar e reverter esse processo. Eu não falei dos fatores de risco, mas o álcool também causa gordura no fígado. Os pacientes que consomem muito álcool, quase 100% das vezes, o que é muito, na medicina é difícil falar 100% das vezes, mas quando se trata de gordura no fígado e também consumo excessivo de álcool, é quase 100% das vezes. Então, fator de risco importante, consumo de bebidas alcoólicas. O fígado se regenera? Sim, ele pode fazer essa função. Ele tem essa característica. Se você retirar metade do seu fígado, por exemplo, ele pode se regenerar. Agora, qual é o X da questão? O dano crônico. Se você machucar ele todos os dias, como é o caso da gordura no fígado, que acaba machucando e pode inflamar ele perde essa característica. Porque, de novo, aquilo que eu expliquei, acaba virando uma fibrose, uma cicatriz e também cirrose. Nessas fases, ele não tem a função de se regenerar. Aqui está o principal ponto. Então, dano crônico, o fígado não lida muito bem com isso e não consegue se regenerar. E agora, como reverter esse processo? O que você deve fazer? Eu vou falar 5 alimentos para você evitar, para você nunca consumir. 5 que você deve priorizar. Lembrando aquele que eu falei no início, que provavelmente você está consumindo de maneira errada, está perdendo todos os benefícios. 5 pilares no tratamento, o que envolve como fazer a reversão, principalmente nas fases iniciais. Bom, como você vai reverter? O que você deve fazer? 5 coisas. Primeiro, exercício físico. Pelo menos 150 minutos por semana. Idealmente 200, mas se você fizer 150, pode até mesmo ser caminhada. Aí vai no seu limite, vai depender também da sua aptidão física, tá? Mas 150 minutos já é uma meta excelente e te ajuda nesse processo. Número 2, o segundo pilar, são 5. Perder peso. 5% do peso. Se você conseguir um pouco mais, também vai te ajudar. Isso é comprovado que a redução do peso ajuda no tratamento da gordura no fígado. E aqui, muito importante, essa redução tem que ser gradual. Perdas bruscas do peso
podem aumentar o processo de esteatohepatite, pode aumentar a inflamação no fígado. Ele pode ser mais agredido se você perder peso de maneira súbita. Então tem que ser gradual, devagarinho. Reduções bruscas pioram esse processo. Então muito cuidado com esse pilar. Você pode achar que está fazendo uma coisa boa, está se prejudicando. Então redução do peso gradual, 5%, é uma meta muito boa. Se você conseguir um pouco mais, ainda tem um benefício maior. Terceiro pilar, dieta. Dieta do Mediterrâneo, com azeite de oliva, fibras, vegetais, peixes, também pode te ajudar nesse processo. Bom, então dieta, muito importante aqui. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu coloquei como um dos pilares aqui, porque a dieta é fundamental. Número 4, corte o álcool, evite o álcool. O álcool é proibido. Proibido também é uma palavra muito forte, mas quando se trata de gordura no fígado, evite o álcool. Ah, doutor João, mas eu bebo muito pouco, uma latinha por semana. Mesmo assim, pode atacar o fígado, pode inflamar ainda mais, pode piorar muito esse processo. Ah, mas uma vez por mês também. Não existe dose segura de álcool quando se trata de inflamação no fígado por gordura, fígado gorduroso. Então, corte o álcool, muito importante. Suplementos e chás. Sempre converse com seu médico, seu nutricionista, porque existem muitos suplementos que prejudicam o fígado, assim como chás. Não é porque é natural que não tem efeitos colaterais, assim como medicações. Outra coisa, sempre que você consultar, você fala, eu tenho gordura no fígado, porque existem alguns remédios que não podem ser utilizados na esteatose hepática, ou quando o paciente já tem uma lesão no fígado. Então, muito importante você sempre comentar, mesmo que você ache que não é significativo, fale. Não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai fazer bem, isso vai te ajudar. Bom, então, e o número 5, tratar condições associadas. Fazer uma pesquisa se você não tem uma doença que pode estar piorando isso, como o hipotireoidismo, aumento de triglicerídeos, a própria síndrome metabólica. Então, esses são os 5 pilares. Muito importante você fazer todos eles para ter uma chance muito maior de reversão e até mesmo de controle da doença, se você estiver numa fase mais avançada. Agora, existe tratamento com remédio, tratamento medicamentoso para o paciente que tem fibrose comprovada por biópsia. Alguns remédios podem ser avaliados. Para o paciente que não tem ainda fibrose, que tem esteatose hepática leve, não tem evidência que os remédios podem funcionar. O que está sendo estudado para essa parte? Primeiro, pioglitazona, medicação utilizada para o diabetes tipo 2. Qual é a questão aqui? Que a pioglitazona pode piorar uma insuficiência cardíaca, pode piorar o coração fraco, se você tiver osteoporose, também pode causar um aumento de peso, uma redistribuição da gordura. Nesse caso, acaba sendo benéfico em alguns casos para o fígado gorduroso, mesmo que você aumente o peso. Parece um pouco contraditório, mas acaba funcionando para um grupo seleto de pacientes. Vitamina E também, lembrando sempre que o paciente já tem que ter comprovação que tem fibrose. Em alguns casos, também pode ajudar a suplementação com vitamina E. Qual que é o grande contra aqui? O risco de sangramento. Então, sempre fazer com acompanhamento médico. Análogos de GLP-1, Saxenda, Trulicity, também estão sendo estudados, mas não há comprovação. Victoza, Ozempic, por exemplo, são análogos de GLP-1. Outra coisa, metformina, principalmente associado com resistência insulínica, síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, para o tratamento de outras doenças que podem prejudicar, como eu falei. Se você não tiver outras condições, a metformina também não funciona. Então vocês já viram que o tratamento medicamentoso ainda precisa evoluir muito. O principal é você fazer essas 5 coisas e cuidar agora nesses alimentos que eu vou te falar. 5 alimentos para você evitar, para você não consumir. Proibido na esteatose hepática quando se fala de gordura no fígado. Número 5, embutidos. Então, salame, linguiça, copa, o que mais?
presunto, esses alimentos processados, peito de peru também tem fama de ser saudável, mas para gordura no fígado, evite esse tipo de alimento. Número 4, gorduras saturadas. Então, queijos amarelos, sorvete, carnes gordurosas, evite esse tipo de alimentação, porque piora o processo de esteatose hepática. 3, alimentos com alto índice de sódio, de sal. Cuide com sal. Mesmo se você não coloca sal na alimentação, olhe para ver se você não está comendo muitos alimentos industrializados, como macarrão instantâneo, condimentos, como molhos prontos, próprio ketchup, maionese. Olhe se não tem uma quantidade alta de sal, de sódio. Na maioria das vezes tem. Existem algumas exceções, assim como o sorvete, mas preste atenção nisso, se possível, evite. Número 2, açúcares refinados, carboidratos simples. Quando o médico fala carboidrato, ele está se referindo a açúcar, porque o corpo absorve o carboidrato e transforma ele em açúcar. Então, farinha, principalmente pães, massas, se você quiser consumir, opte por alimentos integrais. Se puder, evite. Eu vou falar ainda o que você deve consumir, né? Não se assuste, mas quando se trata de esteatose hepática, é preciso sim ter esse cuidado. Eu não vou incluir o álcool aqui, porque eu já falei que você deve excluir. E o número 1, xarope de milho, xarope de amido, xarope de frutose, xarope de glicose. Verifique se você não está comendo, mesmo que você não use, olhe para ver se não tem nos alimentos doces principalmente. Então evite xaropes de glicose, amido de milho, proibido quando se trata de gordura no fígado. E agora, Dr. João, o que comer? 5 alimentos que ajudam de maneira comprovada. Número 5, frutas. Mas não tem frutose? Frutose não piora? Não. Aí você também vai ter que comer alguma coisa, como eu disse. Quais são as frutas que são boas e tem evidência que podem melhorar a gordura no fígado? Açaí, por exemplo. Então, só tome cuidado aqui que teve casos de contaminação com açaí por doença de Chagas. Então, sempre pasteurizado, que você exclui essa possibilidade. Outra fruta, araçá, goiaba, abacate, que também tem gorduras monoinsaturadas. Então, frutas, coloque na sua alimentação. Número 4, peixes, principalmente peixes de águas mais profundas. Então, atum, salmão, que são ricos em ômega 3. Isso também ajuda no fígado gorduroso, é muito bom para quem tem esteatose hepática. Número 3, aveia, linhaça, chia, são fibras que ajudam você nesse processo. Então inclua na sua alimentação. A aveia também tem evidência que pode melhorar o perfil lipídico, pode melhorar o colesterol. Número 2, cúrcuma e açafrão. Quando eu falo cúrcuma, não é aqueles suplementos, não é em cápsulas. Então, opte por comer cúrcuma. Isso te ajuda também. Tem comprovação, tem evidência em estudos científicos que pode melhorar, pode ajudar nesse processo no tratamento de gordura no fígado. E o número 1, nosso tão esperado item da lista, que tem evidência científica que melhora a gordura no fígado, melhora todo esse processo, que pode ajudar muito, só que a maioria das pessoas acaba consumindo de maneira errada. É o café. Mas por que de maneira errada? Tem um jeito certo de consumir café, de você armazenar o café. Então, para preservar os antioxidantes, tocoferol, vitamina E, por exemplo, flavonoides, você precisa abrigar o café em um ambiente que não tenha umidade, não tenha luz solar e também não pode ter contato com o ar, porque o oxigênio pode retirar esses benefícios, pode oxidar o café. Então, muito importante. O que eu vou deixar uma sugestão para você, se você pegar o pacote de café, compre ele em grão. E aí, isso aqui não é uma propaganda, obviamente, essa parte aqui
você tem que deixar para o lado de baixo. Então geralmente ela vem embaixo, você abre o café ao contrário. Então deixa essa parte aqui fechada, ó. Tá? Você vai abrir no outro lado. Dessa maneira você vai preservar o café na melhor forma. Você pode fazer, por exemplo, moer os grãos de café. É uma estratégia para preservar também as vitaminas e os nutrientes. Guarde ele, então, fora de alcance, né, da luz, do abrigo solar, não só da luz solar, mas também a luminosidade, longe do oxigênio. Se possível, compre em grão, não guarde na geladeira, porque você vai aproveitar os benefícios do café. Caso contrário, ele acaba preservando basicamente a cafeína. Então é por isso que você sente o efeito do café, você está sentindo, na verdade, o efeito da cafeína. Mas todos os antioxidantes você acaba perdendo. Já deixa seu curtir, se você não sabia dessa dica. Também ativa o sininho. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, compartilha com seus amigos, coloca no grupo de WhatsApp. Qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir? Vai ser sobre os chás. Vocês lembram que eu falei que existem chás, quem tem doença no fígado deve evitar? Então, nesse vídeo aqui, eu falei sobre isso. Não esqueça de assistir. Um abraço!